Olá a todos! Bem-vindos ao canal Karatê do Matheus. Na descrição do vídeo consta 2 links de compra do meu e-book, O Karatê Além da Luta. Um link é da Eduz e outro da Hotmart. Vamos para o conteúdo de hoje? Antes de ser o que conhecemos hoje, com dojos e cinturões coloridos, era algo diferente. Era uma forma de autodefesa, uma prática secreta em Okinawa, chamada te ou mão. Não havia regras fixas, apenas a necessidade de proteger a si mesmo e aos seus. Era uma arte crua, forjada pela necessidade e pela paixão de alguns poucos. Esses poucos, 5 mestres extraordinários, são o coração da nossa história hoje. Eles não apenas criaram movimentos ou técnicas de luta. Eles fizeram algo muito mais profundo. Eles plantaram sementes que, com o tempo, floresceram em diferentes estilos, filosofias e tradições que se espalharam pelo mundo inteiro. Cada um deles tinha uma visão única, uma forma diferente de entender o corpo e o espírito. Eles transformaram uma simples técnica de defesa em um caminho para a vida, um do. Eles são os pilares sobre os quais o karatê moderno foi construído, e sem eles, a arte não seria o que é. Por isso é tão importante conhecer quem foram esses homens. Entender suas vidas, suas lutas e suas visões nos ajuda a entender a alma do karatê. Não se trata apenas de história antiga. Trata-se de compreender a evolução de uma arte que toca milhões de vidas. Ao olharmos para suas jornadas, vemos como o karatê se adaptou, cresceu e se tornou um presente para o mundo. Então, prepare-se. Vamos viajar de volta no tempo para Okinawa e conhecer os 5 mestres que mudaram tudo. Esta é a história deles. E é uma história que vive em cada soco, cada chute e cada kata que praticamos hoje. Nossa jornada começa com um homem que era uma lenda em seu próprio tempo, Sokon Matsumura, conhecido como Bushi, o guerreiro. Imaginem a cena. O reino de Ryukyu, um lugar de grande cultura e comércio, mas também de perigos. Matsumura era o guarda-costas pessoal de 3 reis. Isso não é um trabalho para qualquer um. Exigia habilidade, coragem e, acima de tudo, uma lealdade inabalável. Sua responsabilidade era a vida do rei, então seu treinamento tinha que ser o melhor. Ele era a muralha que protegia a realeza. Ele não aprendeu sua arte em um único lugar. Matsumura era um homem do mundo. Ele treinou com os mestres locais de Okinawa, absorvendo as técnicas nativas do te, mas ele também viajou para a China, o berço de muitas artes marciais. Lá, ele estudou com os maiores mestres de Shaolin. Essa mistura de influências moldou seu estilo. Ele combinou a força direta e prática de Okinawa com a fluidez e a complexidade das artes chinesas. O resultado foi algo novo, poderoso e incrivelmente eficaz. O estilo de Matsumura não era para exibição. Era real, era duro. Cada movimento tinha um propósito claro: neutralizar uma ameaça da forma mais rápida e eficiente possível. Não havia espaço para floreios ou movimentos desnecessários. Era uma arte marcial forjada no campo de batalha, onde um erro poderia custar uma vida. Seu karatê era direto ao ponto, uma expressão pura de poder e precisão, projetado para situações de vida ou morte que ele enfrentava como guarda real. Um dos maiores legados que ele nos deixou é o Kata Passai. Quando você pratica Passai, você está tocando a história. Este kata é sobre invadir uma fortaleza, quebrar defesas. É cheio de movimentos fortes, mudanças rápidas de direção e uma sensação de poder avassalador. Praticar Passai é como sentir a energia do próprio Matsumura, sua determinação e seu espírito de guerreiro. É mais do que uma sequência de movimentos. É uma lição de estratégia e coragem encapsulada em uma forma. Matsumura foi mais do que um grande lutador. Ele foi uma ponte.
Ele conectou a tradição aristocrática das artes marciais com o povo. Antes dele, muito do conhecimento era mantido em segredo, restrito à nobreza, mas ele acreditava que a arte deveria ser preservada e compartilhada. Ele ensinou muitos alunos que, por sua vez, se tornaram grandes mestres, garantindo que o conhecimento não se perdesse com o tempo. Ele foi o elo vital que garantiu a sobrevivência da arte. Sua influência foi tão grande que ele é considerado o pai do Shurichi, um dos 3 principais estilos de karatê de Okinawa. O Shurichi, nomeado após a capital onde ele serviu, era caracterizado por movimentos rápidos e poderosos. Era o estilo da elite guerreira, e Matsumura era seu maior expoente. Ele estabeleceu as bases, os princípios e a filosofia que definiriam este ramo do karatê por gerações. Muitos dos estilos que conhecemos hoje, como o Shotokan, podem traçar suas raízes diretamente até ele. Seus alunos, como Anko e Tosu, que conheceremos a seguir, pegaram seus ensinamentos e os desenvolveram, adaptando-os para novos tempos e novos propósitos. Gichin Funakoshi, o fundador do Shotokan, reverenciava Matsumura como uma figura fundamental em sua própria linhagem marcial. Ele foi a fonte da qual muitos rios fluíram. Então, quando pensamos em Sokon Matsumura, não vemos apenas um guarda-costas ou um mestre de luta. Vemos o patriarca, o guardião de uma chama antiga. Ele pegou tradições de Okinawa e da China, forjou-as no fogo de sua experiência e as passou adiante. Não apenas para seus alunos, mas para todos nós. Ele garantiu que a alma do guerreiro de Ryukyu nunca morresse. Depois do guerreiro, vem o professor. Nossa próxima figura é Anko Itosu. Se Matsumura foi o pai do Shurichi, Itosu foi, sem dúvida, o avô do karatê moderno. Ele tinha uma visão que ia além da autodefesa. Ele viu no karatê uma ferramenta poderosa para moldar o caráter, a disciplina e a saúde dos jovens. Ele foi um verdadeiro visionário, um educador que usou a arte marcial como seu quadro negro. Itosu era aluno de Matsumura, então ele aprendeu a arte em sua forma mais pura e eficaz. No entanto, ele percebeu que as técnicas de seu mestre, projetadas para combate mortal, eram muito perigosas e complexas para serem ensinadas a crianças e adolescentes nas escolas. Ele sabia que, para o karatê sobreviver e prosperar, ele precisava se adaptar, precisava se tornar acessível e seguro para as massas, especialmente para a nova geração. Sua maior genialidade foi a adaptação. Ele pegou os katas longos e complexos que aprendeu, como o Kankudai, e os quebrou em formas mais curtas e simples de aprender. Assim nasceram os katas Pinan, ou Heian em japonês. Esses 5 katas se tornaram a base do ensino de karatê em todo o mundo. Eles foram projetados para desenvolver gradualmente a força, o equilíbrio, a coordenação e a técnica, de uma maneira sistemática e segura. O Pinan Shodan, por exemplo, é o primeiro kata que muitos de nós aprendemos. É o nosso primeiro passo na jornada. Itosu o projetou com uma simplicidade brilhante. Cada movimento ensina um princípio fundamental: uma defesa, um ataque, uma postura. Ao praticar os Pinan, os alunos não estavam apenas aprendendo a lutar. Eles estavam aprendendo a controlar seus corpos, a focar suas mentes e a construir uma base sólida para um treinamento mais avançado. Mas Itosu não parou por aí. Ele queria que o karatê fosse oficialmente reconhecido como parte do sistema educacional. Em 1908, ele escreveu uma carta histórica, As 10 Preceitos do Karatê, Todijukun, e a enviou ao Ministério da Educação. Nessa carta, ele não defendia o karatê como uma técnica de luta, mas como um método para desenvolver cidadãos saudáveis, disciplinados e de bom caráter. Ele argumentou que o karatê fortalecia o corpo e o espírito. Sua carta foi um sucesso. O karatê foi introduzido no sistema de educação física das escolas de Okinawa, começando em 1905.
Esta foi uma mudança monumental. Pela primeira vez, o karatê saiu das sombras dos treinos secretos e entrou na luz do dia, acessível a todos. Itosu transformou uma arte de guerra em uma ferramenta de paz e desenvolvimento pessoal. Ele democratizou o karatê. Ele entendia que o verdadeiro valor da arte não estava em derrotar um oponente, mas em superar a si mesmo. Seus ensinamentos enfatizavam a humildade, o respeito, a paciência e a perseverança. Ele ensinou que a força física sem um coração bom é perigosa. Para ele, o objetivo final do karatê não era a vitória sobre os outros, mas a vitória sobre as próprias fraquezas. O legado de Anko Itosu é imenso. Quase todos os praticantes de karatê de estilos baseados em Shuri-te, como Shotokan, Shito-ryu e Wado-ryu, praticam os katas Pinan ou Heian. Ele treinou uma geração de mestres que levariam o karatê para o Japão e, de lá, para o mundo, incluindo Gichin Funakoshi e Kenwa Mabuni. Sem sua visão e seu trabalho incansável, o karatê poderia ter permanecido uma arte local e obscura de Okinawa. Ele foi o arquiteto da expansão do karatê. Agora chegamos a um nome que muitos de vocês conhecem: Gichin Funakoshi. Se Itosu foi o avô, Funakoshi é universalmente aclamado como o pai do karatê moderno. Ele foi o homem que pegou a tocha de seus mestres em Okinawa e a carregou bravamente para o Japão, iluminando um caminho para o mundo inteiro seguir. Sua jornada não foi apenas sobre técnica, foi sobre filosofia, sobre transformar o karatê em um do, um caminho de vida. Funakoshi teve a sorte de aprender com os melhores. Ele foi aluno tanto de Anko Itosu quanto de Anko Asato, outro discípulo brilhante de Sokon Matsumura. De Itosu, ele aprendeu a abordagem sistemática e educacional do karatê. De Asato, um mestre da estratégia e da filosofia, ele aprendeu a profundidade espiritual e mental da arte. Essa dupla formação deu a ele uma compreensão incrivelmente completa e equilibrada do karatê. A filosofia de Funakoshi pode ser resumida em uma de suas citações mais famosas: o objetivo final do karatê não reside na vitória ou na derrota, mas no aperfeiçoamento do caráter de seus participantes. Para ele, o dojo era um laboratório para a vida. A disciplina, o respeito e o esforço exigidos no treino deveriam ser aplicados em todos os aspectos da vida de uma pessoa. O karatê era um meio para se tornar um ser humano melhor. O kata, que talvez melhor represente sua filosofia, é o Kankudai, originalmente chamado de Kushanku. Funakoshi o renomeou. Kanku significa olhar para o céu. O kata começa com um movimento de levantar as mãos em um triângulo e olhar através dele para o céu. Para Funakoshi, este movimento simbolizava a vastidão do universo e a humildade do praticante diante dele. Kankudai é um kata longo e complexo que testa a resistência, a técnica e o espírito do karateka, encapsulando a jornada de autodescoberta. O momento decisivo na vida de Funakoshi e na história do karatê veio em 1922. Ele foi convidado a fazer uma demonstração de karatê em Tóquio para o Ministério da Educação do Japão. A demonstração foi um sucesso tão grande que ele foi inundado com pedidos para ensinar. Jigoro Kano, o fundador do judô, ficou particularmente impressionado e o incentivou a ficar no Japão. Funakoshi, sentindo que era seu destino, nunca mais voltou a morar em Okinawa. Ficar no Japão não foi fácil. Ele enfrentou dificuldades financeiras e ceticismo. O karatê era visto como uma arte estrangeira e rústica. Para torná-lo mais aceitável para a cultura japonesa, Funakoshi fez algumas mudanças. Ele mudou o caractere de karatê de mão chinesa para mão vazia, enfatizando o aspecto filosófico e de mão desarmada. Ele também adotou o sistema de kimono e cinturões coloridos do judô. Ele fundou seu primeiro dojo em 1936 e seus alunos o nomearam Shotokan,
Shoto era o pseudônimo que Funakoshi usava como poeta e significa pinheiros ondulantes. Kan significa salão ou casa. Assim, Shotokan era a casa de Shoto. O nome pegou e se tornou o nome de um dos estilos de karatê mais praticados no mundo. O estilo é conhecido por suas posturas profundas e estáveis e por seus ataques lineares e poderosos. O legado de Gichin Funakoshi é imensurável. Ele escreveu livros, estabeleceu os 20 preceitos do karatê e dedicou sua vida a espalhar não apenas as técnicas, mas a alma do karatê-do. Ele transformou uma arte de combate regional em um caminho de vida global, enfatizando que o verdadeiro karatê é nunca ter que usar o karatê. Sua visão e dedicação garantiram que o karatê se tornasse um tesouro para toda a humanidade. Deixamos a linhagem de Shurite por um momento para explorar outra grande tradição de Okinawa, o Nahate. E não há ninguém que represente melhor essa tradição do que seu maior mestre, Chojun Miyagi. Se Funakoshi focou na transformação do karatê em um do filosófico, Miyagi se concentrou na união das forças opostas, o duro e o suave, para criar uma harmonia perfeita de corpo, mente e espírito. Miyagi foi o principal discípulo de Kanryo Higaonna, o mestre supremo do Nahate, que, assim como Matsumura, viajou para a China para aprimorar sua arte. Miyagi herdou esse conhecimento profundo e o dedicou a sistematizá-lo e refiná-lo. Ele sentia uma imensa responsabilidade em preservar os ensinamentos de seu mestre e, ao mesmo tempo, organizá-los de uma forma que pudesse ser transmitida para as futuras gerações de forma coerente. A essência de sua filosofia está no nome que ele deu ao seu estilo, Goju Ryu. Go significa duro ou forte, representando os ataques lineares e a força externa. Ju significa suave ou flexível, representando as defesas circulares, a respiração e a energia interna. Miyagi acreditava que um verdadeiro artista marcial deveria dominar ambos os aspectos. Ser apenas duro o torna quebrável, ser apenas suave o torna ineficaz. O equilíbrio era a chave. Este princípio é perfeitamente demonstrado em seu kata mais fundamental, Sanshin. Sanshin é diferente de muitos outros katas. Não tem movimentos extravagantes ou saltos. É uma prática de tensão dinâmica, movimento lento e, o mais importante, respiração profunda e controlada. Ao praticar Sanshin, o karateka aprende a unificar o corpo, a mente e a respiração, desenvolvendo uma força interna e uma postura inabalável. É uma meditação em movimento, forjando o corpo de dentro para fora. A vida de Miyagi foi marcada por uma profunda espiritualidade, mas também por uma grande tragédia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele perdeu um de seus filhos e seu aluno mais graduado, Jinan Shinzato, que ele via como seu sucessor. Essas perdas o afetaram profundamente. Em vez de se entregar ao desespero, ele mergulhou ainda mais em seu treinamento e ensino, determinado a garantir que o karatê, sua arte de vida, sobrevivesse à devastação da guerra. Após a guerra, ele trabalhou incansavelmente para reconstruir o karatê em Okinawa. Ele ensinou na academia de polícia e se dedicou a promover a arte como um meio de desenvolvimento físico e moral para a juventude. Ele queria que o Goju Ryu fosse um caminho para construir não apenas corpos fortes, mas também espíritos resilientes, capazes de superar as adversidades da vida, assim como ele próprio teve que fazer. A contribuição única de Chojun Miyagi foi sua abordagem holística. Ele foi um dos primeiros mestres a integrar explicitamente os aspectos de saúde, respiração e desenvolvimento espiritual no treinamento de karatê. Ele não via a arte marcial apenas como autodefesa, mas como um sistema completo para o bem-estar humano. Ele nos ensinou que a força verdadeira vem da harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. Hoje, o Goju Ryu é um dos poucos estilos de karatê reconhecidos como um tesouro cultural intangível
pelo governo japonês. Um testemunho da profundidade e autenticidade do trabalho de Miyagi. Sua influência é sentida em todo o mundo, com milhões de praticantes explorando o caminho do duro e do suave. Shojun Miyagi nos deixou um legado de equilíbrio, resiliência e a busca incansável pela união de forças opostas dentro de nós mesmos. Nosso último mestre é um homem que se destacou por uma qualidade única, a busca pelo conhecimento completo. Ken Wamabuni foi o grande sintetizador, o colecionador, o bibliotecário do karatê. Enquanto outros mestres se concentravam em refinar um único caminho, Mabuni dedicou sua vida a aprender e preservar a maior quantidade possível de tradições. Ele foi um verdadeiro enciclopedista da arte. A jornada de Mabuni é fascinante porque ele não se contentou em ter apenas um professor. Ele foi um dos poucos a treinar extensivamente com os dois maiores mestres de Okinawa de seu tempo, Anko Itosu, do Shuri-te, e Kanryo Higaonna, do Naha-te. Ele mergulhou profundamente em ambos os sistemas. De Itosu, ele aprendeu os katas rápidos e lineares do Shuri-te. De Higaonna, ele aprendeu os katas circulares e focados na respiração do Naha-te. Isso deu a Mabuni uma perspectiva que ninguém mais tinha. Ele entendia as nuances, as semelhanças e as diferenças entre as duas principais correntes do karatê de Okinawa. Ele não via os estilos como opostos ou concorrentes, mas como partes diferentes de um todo maior. Sua missão se tornou preservar essa diversidade. Ele temia que, com a modernização e a especialização, muitos dos katas e técnicas antigas pudessem ser perdidos para sempre. O estilo que ele fundou, Shito-ryu, reflete essa filosofia. O nome em si é uma homenagem a seus dois mestres. Shi vem de uma leitura alternativa do nome de Itosu. Ito vem de uma leitura alternativa do nome de Higaonna. Shito-ryu é, portanto, a escola de Itosu e Higaonna. O currículo do Shito-ryu é o maior de todos os estilos de karatê, contendo katas de ambas as linhagens, Shuri-te e Naha-te, bem como de outras tradições menores. Um kata que exemplifica a influência do Naha-te em seu sistema é o Seiyenshin. Este é um kata poderoso e antigo, caracterizado por posturas baixas e fortes, técnicas de controle e alavanca, e respiração profunda. Não há chutes em Seiyenshin, o que o torna único. É um kata sobre controle de distância, resistência e a aplicação de força a curta distância. Praticá-lo é entender a essência do combate próximo que Higaonna ensinou. Assim como o Funakoshi, Mabuni também se mudou para o Japão para difundir o karatê. Ele se estabeleceu em Osaka, uma cidade diferente de Tóquio. Enquanto Funakoshi se concentrava na elite universitária e intelectual de Tóquio, Mabuni ensinava a uma gama mais ampla de pessoas, incluindo policiais e operários em Osaka. Ele era conhecido por sua incrível habilidade em demonstrar bunkai, a aplicação prática dos movimentos do kata. Ele podia mostrar dezenas de aplicações para um único movimento. Sua abordagem era menos sobre filosofia abstrata e mais sobre a preservação técnica e cultural. Ele acreditava que cada kata era como um livro, contendo a sabedoria e a experiência dos mestres do passado. Perder um kata era como queimar um livro insubstituível. Por isso, ele se esforçou para aprender e catalogar mais de 70 katas, um feito notável que garantiu a sobrevivência de muitas formas que, de outra forma, teriam desaparecido. O legado de Ken Wamabuni é a diversidade e a preservação. Ele nos ensinou que não existe um melhor estilo, mas que cada tradição tem um valor único. O Shito-ryu é um museu vivo, uma biblioteca de movimento que nos permite estudar e apreciar toda a amplitude e profundidade do karatê de Okinawa. Graças a Ken Wamabuni, o vasto tesouro técnico do karatê foi protegido e passado adiante, garantindo que as futuras gerações pudessem beber de todas as suas fontes.
Ao olharmos para as vidas desses 5 mestres, Matsumura, Itosu, Funakoshi, Miyagi e Mabuni, não vemos figuras isoladas. Vemos um panorama. Vemos como suas visões, embora diferentes, se complementam perfeitamente. O guerreiro, o educador, o filósofo, o místico e o historiador. Juntos, eles representam a totalidade do karatê. Um nos deu a força, outro a estrutura para ensinar, um terceiro o caminho espiritual, o quarto o equilíbrio interno e o quinto a preservação da história. Eles são os 5 pilares que sustentam o grande templo do karatê mundial. Cada um deles nos deixou um kata, que é como um testamento de sua vida e de sua filosofia. O Passai de Matsumura, o Pinan de Itosu, o Kankudai de Funakoshi, o Sanchin de Miyagi e o Seientin de Mabuni. Estes não são apenas sequências de movimentos, são a essência de seus espíritos, destilada em uma forma que podemos praticar e sentir hoje. Todos eles, à sua maneira, dedicaram suas vidas a uma única e nobre causa: manter a chama do karatê viva, garantir que a arte que lhes deu tanto pudesse continuar a iluminar o caminho para outros. E eles conseguiram. Graças a eles, o karatê viajou de uma pequena ilha no Pacífico para todos os cantos do globo. Tornou-se uma herança mundial, um presente compartilhado por milhões. Quando entramos em um dojo, em qualquer lugar do mundo, estamos entrando na casa que eles construíram. Quando vestimos nosso gi e amarramos nosso cinto, estamos continuando a tradição que eles lutaram para preservar. O karatê é mais do que autodefesa. É um caminho de disciplina, respeito e evolução constante. E devemos isso a esses 5 grandes mestres. A jornada deles terminou, mas a nossa, graças a eles, continua.